último episódio da série especial sobre os 50 anos de ditadura. Aluno é agredido por professor em Novo Hamburgo, perícia realizada na agência bancária do Banrisul de Canoas. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal RS. Olá, eu sou Michele Bonen e você está no Jornal RS. Hoje é o último episódio da série especial sobre os 50 anos de ditadura. Acompanhe a matéria da TV Caxias. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Natural de Montenegro, ele veio para Caxias do Sul com menos de um ano de idade. E de 1971 a 1986, ele morou em Brasília. Estou falando de Paulo Viegas. Paulo, como foi morar em Brasília nesse período tão crítico, digamos assim, dentro da história do Brasil? Márcia, eu fui para Brasília fazer faculdade de Direito. E eu já tinha uma ligação muito grande com a política, principalmente o envolvimento devido ao meu pai, que tinha sido vereador pelo antigo PTB, tinha sido secretário e passou por uma série de situações na época de 64. Paulo é filho de João de Oliveira Viegas, ex-vereador conhecido por sua solidariedade e defesa da democracia, e que foi impedido pela ditadura de exercer atividade política. Naquela noite fatídica, da madrugada fatídica... Do 1º de abril? Do 1º de abril, porque o movimento realmente iniciou na madrugada. Depois se deram conta e retrocederam. Mas eu me lembro que meu pai, no dia 31 de março, à noite, ele recebeu um telefonema, ele era ferroviário, né? Mas eu me lembro que naquela noite meu pai saiu escondido de casa, até para não assustar minha mãe, e foi até a sede do partido, do PTB, que ficava aqui no centro, aqui na Praça Rui Barbosa, e chegou em casa com uma série de livros de ata, livros pretos grandes e documentos, uma porção de coisa. E aí ele se arrastou por baixo da casa, que mal cabia uma pessoa, cavou um buraco e colocou os livros e documentos todos lá dentro para esconder, porque tinham avisado, olha, o pessoal deve amanhã ou depois ou daqui uma semana, sei lá, vai acontecer alguma coisa, né? Na Universidade de Brasília, Paulo foi aluno de nomes como Franco Montoro, ex-governador de São Paulo. Porém, o período foi complicado para os estudantes e uma história ocorrida com uma colega simboliza muito bem como era a perseguição dos militares contra os estudantes. A gente conheceu inúmeros colegas, amigos que tinham passado por situações difíceis, né? Namorados de amigas, de amigos que a gente sabia por relato deles do que tinham passado nas suas cidades e assim por diante. Eu conheci, por exemplo, uma menina que estudou comigo naquela época, que ela tinha uma série de marcas de queimadura de cigarro nas costas e nos braços, que eles, devido a namorar um rapaz, ela era mineira, e devido a namorar um rapaz que era considerado do meio, né, político, subversivo, que até tinha um apelido de Tarzan, ela também, quando ela ia visitá-lo lá no que ele estava preso, várias vezes eles detiveram ela também e faziam esse interrogatório para saber, tirar alguma coisa dela, e ela tinha várias marcas, mostrava para nós nas costas, nos braços, né, de cigarros que tinham sido apagados no próprio corpo dela, né? Em Brasília, Paulo trabalhou como assessor do deputado Nadir Rossetti, perseguido e caçado pelos militares. Em 1972, eu fui trabalhar na Câmara dos Deputados, no gabinete do então deputado federal Nadir Rossetti, né?
E lá a gente então passou a vivenciar mais aquele momento político, né, toda aquela situação. E pior ainda em 1974, quando o Nadir foi cassado, né, teve os seus direitos políticos e civis cassados, tanto que ele foi uma pessoa sofrida, uma pessoa que teve dificuldades, né? Ele não podia, só para te dar uma ideia, ele não podia nem advogar, que era um advogado extremamente competente e conhecido, ele nem advogar podia, ele se utilizava, amigos, né, utilizava um pequeno subterfúgio, ele fazia todo o trabalho e esses amigos assinavam as petições e assim por diante, para que ele pudesse se sustentar e sustentar a família, né? E as grandes manifestações pela volta da democracia também fizeram parte de sua trajetória em Brasília. Ele estava no famoso buzinaço de abril de 1984. Outro momento marcante para mim foi o buzinaço que teve, né, em 1984, já durante todo aquele processo inicial lá que depois culminou na campanha das diretas. Eu nunca esqueço que nós estávamos no centro ali, no epicentro da coisa, lá na Esplanada dos Ministérios. Eu tinha na época um Fusquinha. O general Newton Cruz, acostumado a dar shows de autoritarismo, tentou impedir a manifestação feita pelos motoristas. E aí começamos a buzinar e eu me lembro que eu estava já talvez lá na 8ª ou 10ª fileira de carros e quando a gente viu o general Newton Cruz caminhando, né, e atravessando no meio dos carros e batendo, ele tinha um chicote de comando preto, né, que usava principalmente o pessoal da cavalaria, que ele era, assim como o Figueiredo, né? E ele batia no capô dos carros. Ele chegou inclusive a subir no capô de alguns carros que estavam logo na frente e dando palavras de ordem, gritando e mandando parar, mandando sair e assim por diante. Só que tu não conseguia sair, né? Quem estava atrás não saía porque o trânsito trancou, o tráfego todo ali não tinha mais condições. Era momento de pico, era todos aqueles carros que participavam do movimento e mais os carros que estavam saindo no momento, que também aderiram, começaram a buzinar, a participar. E foi histórico isso, né? O povo foi às ruas e a democracia voltou. Porém, 50 anos depois, ainda tem muitas histórias para contar. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Educador ambiental fala à TV NH sobre as diferenças entre os alimentos orgânicos e inorgânicos. Todo mundo já ouviu falar em alimentos orgânicos, mas você, telespectador, sabe a diferença entre eles e os não orgânicos? Algumas características são fundamentais para distinguir estes dois tipos de alimentos. A educadora ambiental falou sobre os produtos orgânicos e não orgânicos e sobre o trabalho do Centro de Educação Ambiental Ernesto Sarlet. Bom, o orgânico ele preserva a terra com mais qualidade, não usa produtos químicos que agridam toda a cadeia alimentar. Então ela tem uma diferença substancial que ninguém vai estar ingerindo nenhum produto que possa ser agressivo, inclusive para as pessoas, porque muitas pessoas para combater as pragas usam pesticidas que podem de alguma maneira causar danos à saúde do ser humano, né? Então essa é uma das preocupações que nós dentro do Centro de Educação Ambiental temos em fazer essa diferenciação para que as crianças aprendam que muitas vezes a gente pode pagar um pouco mais caro pelo produto orgânico, mas está ganhando qualidade de vida e evitando futuros danos à saúde. Que o Centro de Educação Ambiental, onde a gente trabalha, tem essa filosofia de mostrar a diferença que existe em agriculturas, né? E saber como produzir numa forma sustentável para que o planeta tenha uma condição de vida melhor. E usando esses produtos, que tipo de danos, que nem tu comentou, pode causar na saúde das pessoas? Bom, há variados, né? Isso ao longo do tempo a pessoa vai acumulando resíduos, né?
A gente teria que pesquisar e investigar mais dentro da linha científica para saber realmente, né, mais do que ninguém, os médicos poderiam dar essa opinião, mas a pesquisa é uma coisa incentivada por quem? Por toda uma cadeia de farmacêuticos, de cientistas, né? Agora, a senhora podia falar pra gente sobre o Centro de Educação Ambiental Enércio Sarlet? Que tipo de trabalho vocês fazem nesse centro? O centro já existe há muitos anos, né? Ele tinha como configuração uma cooperativa escolar para incentivar que os filhos de agricultores de Lomba Grande tivessem mais vínculo com a terra, porque se viu que eles estavam abandonando, em função de toda uma desestruturação, né, da agricultura familiar e de incentivo à agricultura. Então ele começou, através do secretário, que era o Ernest Salé, tentar fazer uma agricultura diferenciada e levar essa ideia para os pais, para eles também agregar valores, não só plantar a verdura, mas também poder produzir uma geleia, poder produzir um doce caseiro, poder fazer outros tipos de coisas, né, para ganhar um pouco, e foi aí que surgiram as feirinhas ecológicas de Novo Hamburgo. A partir daí, foram se mudando a configuração. Também se viu a possibilidade de trazer as pessoas dos centros urbanos, do centro de Novo Hamburgo, para fazer projetos em Lomba Grande que tenham esse conhecimento, que as crianças tenham maior contato com a terra, que elas possam saber sobre plantas medicinais, bioativas, agricultura orgânica, sobre a sustentabilidade do planeta, que seria dentro da educação, da linha da educação ambiental. Ter um contato maior com a terra, inclusive a ecoarte, né, saber reutilizar materiais para fazer objetos de uso de utensílios domésticos. Então é isso, é levar as crianças, elas são buscadas com uma Kombi, que foi adquirida através do Fundo de Participação, né, de Meio Ambiente, o Fundema. Foi adquirida essa Kombi e são levadas, por exemplo, da escola para passar uma tarde diferente no contraturno, para ter uma aula diferente que é de educação ambiental. E além do mais, 2 vezes por semana acontecem as trilhas ecológicas. A escola é buscada com um ônibus, 2 turmas vão pela manhã, 2 turmas vão pela tarde, com guias que vão lá reconhecer as plantas, as árvores, falar sobre a mata ciliar, sobre a importância da água limpa, né, num projeto de parceria com o Comitê Sinos, né, o Verde Sinos. Então, é bastante amplo o trabalho do Centro de Educação Ambiental. E o projeto proposto pelo vereador Alexandre Gonçalves foi aprovado pelo Legislativo, em que os autistas terão um dia municipal. Acompanhe a matéria da TV Canoas. O autismo é uma síndrome que atinge quase 20 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, ela é mais comum em crianças do que doenças graves, como AIDS, câncer e diabetes. Em Canoas, ela está presente em cerca de 30% da população, um dos maiores percentuais de toda a região metropolitana de Porto Alegre. Um projeto de autoria do vereador Alexandre Gonçalves, do PR, sobre o Dia Municipal do Autismo, foi aprovado pelo Legislativo canoense. Na verdade, instituir o dia, a importância é para a discussão do dia, né? Nós temos aí o Dia Nacional de Conscientização do Autismo, e a ideia é que em Canoas a gente comece a discutir mais o dia. Na verdade, hoje, até em matérias de jornais, foi muito pouco divulgado o Dia do Autismo dentro de Canoas. Na verdade, nós não temos a estimativa, o número certo, e por isso deveríamos de fomentar mais, que viessem mais pessoas, falar mais do Dia do Autismo, para ter um cadastro, para ter a certeza de quantos autistas nós temos dentro do município. Nós não temos ainda este número. Nós temos um número estimado em todo o estado de 120 mil famílias autistas. E em Canoas a gente não tem o número correto. Houve uma audiência pública na Câmara com a presença de entidades e vereadores. O encontro teve como principal objetivo a ampliação e conscientização, além de debater ações efetivas sobre o tema. Acho que fomentar a ideia que se discuta sobre o autismo, né, é trazer mais gente, é tirar as mães de casa e elas começarem a se mostrar mais para a sociedade. Porque, na verdade, a mãe autista hoje, o que acontece com ela? Ela deixa o seu filho em casa e acaba se escondendo da sociedade. E a ideia é trazer ela para junto da sociedade. A audiência pública que aconteceu aqui no plenário da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Canoas tem como principal intuito instituir o dia 2 de abril como Dia Municipal do Autista. Para o vereador, é preciso realizar medidas mais efetivas para a inclusão dos autistas na sociedade.
Na verdade, já são feitas algumas coisas em Canoas, né? Nós precisamos melhorar. Já temos a inclusão, a educação faz a inclusão já, a coordenadoria também tem o seu trabalho, a saúde também, né? O autismo, ele pode ser tratado, ele não é uma doença que não pode ser tratada, ele deve ser tratado, desde que detectado, né, a doença na criança. Então, a ideia é fomentar. Na verdade, nós discutimos para ver o que o município consegue melhorar cada vez mais e trazer mais coisas para dentro do município referente ao autismo. Mas, na tua opinião, é pouco que é feito hoje? Pode ser feito mais? Deve ser feito mais. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.